Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Classe VIP, com o objetivo de estudar diariamente a Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a lição número 1 do segundo trimestre. Nós vamos falar nessa lição. Lembra que eu falei para você das lições no vídeo anterior, que eu decidi fazer isso para que o estudo da lição ele seja ele ganha mais assim vida no dia a dia. Lembra da série? Nós temos aqui a série O Sétimo Reino, e essa série está falando do início do cristianismo. E as lições da editora CPP, ela está falando nesses últimos dias sobre os discípulos, sobre os evangelistas. Então, no próximo trimestre vamos falar de João, agora estamos falando de Marcos, tem uma lição em casa dos trimestres anteriores que fala de Mateus, então nós vamos fazer assim uma sequência de todos os evangelistas, tá bom? Como eu já disse, essa lição ela é feita pelo departamento da escola sabatina, que acontece em todo o mundo aos sábados às 9 da manhã, e ela é feita por um departamento de missão, e ela é dirigida essa aqui especificamente é dirigida por um doutor PhD chamado Thomas R. Shepherd. Ele é PhD e professor do Novo Testamento na Universidade Andrews, nos Estados Unidos. Ele e sua esposa Sherry têm 2 filhos e 6 netos. Então ele vai abrir aqui, ó, o estudo de Marcos. Nós já falamos na série 777, na série Sétimo Milênio, nós já falamos de Lucas e João. Então, nós vamos falar também de Marcos e Mateus. Mas essa sugestão de estudo semanal aqui é para ampliar o conhecimento, sistematizar o conhecimento, entende? Então eu vou colocar na série Marcos também, que é a leitura da Bíblia. Aqui eu estou fazendo a apresentação da lição que fala sobre o autor, entendeu? E essa lição ela é estudada em todo o mundo, nas igrejas adventistas do sétimo dia. Ok? Eu não gosto de citar o nome da igreja, estou citando porque essa é uma obra importante publicada por eles. Eu prefiro dizer que nós somos da igreja Laodiceia, que é a igreja da profecia bíblica. É uma igreja profeta. Por quê? Profética. Porque ela nos adverte para nos prepararmos para a volta de Jesus. Se você não faz parte dessa igreja Laodiceia, escolha uma das outras 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Sardes, Pérgamos, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Então essas 7 igrejas, ela está citada ali em João, e todas elas têm características do povo de Deus. Você pode se apegar a uma característica ou a todas as características. É você que escolhe. A lição semanal ela sempre traz um verso para inculcar na cabeça. Então o verso hoje está em Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se
e creiam no Evangelho. Qual foi o João preso aqui? O João Batista. Quem escreveu o Evangelho de Marcos e por que ele foi escrito? Nenhum dos 4 evangelhos traz o nome de seu autor. Os títulos que aparecem na Bíblia foram acrescentados posteriormente. O texto que mais se aproxima da identidade do autor é o livro de João, que se refere a ele como o discípulo amado. João 21:20. No entanto, desde os tempos mais antigos, cada um dos evangelhos canônicos tem sido associados a um apóstolo. No caso de Mateus e João, ou ao companheiro de um apóstolo. Assim, o Evangelho de Lucas está relacionado com o apóstolo Paulo. E o Evangelho de Marcos está ligado ao apóstolo Pedro. Entendeu? Marcos era amigo de Pedro. Lucas, que nós já falamos aqui, né, sobre Lucas, é amigo de Paulo. Detalhe, Paulo não era apóstolo. Paulo não conheceu Jesus. Mas o autor, que é PhD, disse, apóstolo Paulo. Ele foi tornado apóstolo por Jesus, porque Paulo fala várias vezes nas cartas, eu, apóstolo de Jesus Cristo. Entendeu? Amém, né? No entanto, desde os tempos mais antigos, cada um dos evangelhos canônicos tem sido associado a um apóstolo. Ok? Embora o autor de Marcos não apresente seu nome no texto, a tradição da Igreja Antiga diz que o autor desse livro foi João Marcos, que acompanhou Paulo e Barnabé em sua viagem, Atos 13:2 a 5. E mais tarde se associou a Pedro. Entendeu? Então a tradição diz que foi Marcos, ou João Marcos. Falando de tradição, a tradição diz que Hebreus foi escrito por Paulo. Mas isso não está nítido, não está expressado no livro. Eu, pessoalmente, falando de Hebreus, acho difícil acreditar que Hebreus tenha sido escrito por Paulo. Porque Paulo, ele não escrevia muito sem relacionar-se a si mesmo. Não sei. Tem uma escritora muito famosa, Ellen White. Ela acredita que Paulo escreveu Hebreus. E ela é, para a igreja de Laodiceia, ela é mais do que uma escritora. Ela é uma profeta. Porque ela repetiu o que os profetas disseram sobre Jesus Cristo. Mas nesse particular, eu pessoalmente, eu tenho dificuldade em crer que o escrito de Hebreus seja de Paulo. Não sei. Mas, sendo ou não sendo, todo o cânon sagrado, você viu essa palavra aqui, ela se relaciona a livros que os antigos religiosos acreditavam espiritualidade. Iniciaremos o estudo desse livro, chamado Marcos, aprendendo o que as Escrituras relataram acerca de Marcos, incluindo seu fracasso inicial e sua restauração posterior. Em seguida, estudaremos a seção de abertura de Marcos, olhando para frente, para onde a história se dirige, e para trás, buscando descobrir por que um missionário fracassado e depois restaurado escreveria um livro. Eu, como já estudei essa lição antes, eu já conheço a lição, então é assim. Marcos foi alguém fracassado. Por quê? Ele foi recusado por Paulo.
Não é interessante? Mas ele foi abraçado por Pedro. Vamos ver. Pedro ou João? Missionário fracassado. Leia Atos 12, 2. Como Marcos é apresentado no livro de Atos. Dá um pausa aí, leia a passagem e a gente continua, tá bom? Nós vamos continuar nos comentários do autor. É provável que João Marcos, aparentemente o autor do Evangelho de Marcos, fosse jovem quando ocorreram os eventos registrados em Atos 12, na década de 40 depois de Cristo. Ele é apresentado como filho de uma mulher chamada Maria. Ela era evidentemente uma abastada apoiadora da igreja e realizou uma reunião de oração em sua casa, conforme o relato de Atos 12. A história da fuga de Pedro da prisão e os acontecimentos que se seguem e depois a morte de Herodes estão repletos de contrastes impressionantes entre Pedro e o rei, que chegam a ter certo toque de humor. João Marcos não desempenhou papel algum nessa história, mas sua apresentação nesse ponto do livro prepara o leitor para sua ligação posterior com Barnabé e Saulo. Barnabé é esse moço que fazia curas. Leia Atos 13, 1 a 5, como João Marcos se uniu a Saulo e Barnabé e qual foi o resultado disso. Então leia lá a passagem, dá o pause aí, vai ler e volta aqui. Depois de ler, está fresquinho na sua cabeça? Atos 13 descreve a primeira viagem missionária de Saulo e Barnabé, que teve início por volta de 46 depois de Cristo. Marcos não é mencionado até o verso 5, quando ele é descrito como simplesmente um auxiliar ou servo. Nenhuma outra referência é feita ao jovem até o verso 13, em que o breve relato faz a observação de que ele voltou para Jerusalém. Nenhuma razão é dada para essa partida, e a ausência de qualquer descrição de seus sentimentos ou emoções deixa para a imaginação o que teria motivado sua retirada dos esforços missionários que, sem dúvida, eram cheios de perigos e desafios. Ellen White, uma grande escritora, diz que Marcos, aspas para ela, dominado por temor e desânimo, hesitou por um momento em seu propósito de se consagrar de todo o coração à obra do Senhor. Pouco habituado a sacrifícios, ficou desanimado com os riscos e privações do caminho. Fecha aspas. Em resumo, as coisas simplesmente ficaram bastante difíceis para Marcos. E então ele, um jovem mimado, desistiu da missão. Isso acontece todo tempo. Nós estamos hoje vivendo uma geração de nenéns, pessoas que nem estudam, pessoas que nem trabalham, pessoas que são quase inúteis para a sociedade. Você se identifica com a história por já ter desistido de alguma coisa? Ou mesmo falhado completamente em uma missão? Especialmente em alguma questão espiritual? Ou relacionada com sua caminhada cristã? O que você aprende com essa experiência? Ele foi para casa e agora ele vai ter uma segunda chance. Leia Atos 15, 36 a 39. Dá uma pausa aí e explique por que rejeitou João Marcos Paulo e por que Barnabé lhe deu uma segunda chance. Paulo rejeitou João Marcos e Barnabé deu a ele uma segunda chance. Agora o autor vai dizer por que ele acha isso. O motivo da rejeição de Paulo ao jovem é apresentado em Atos 15, 38. Leia lá. Marcos tinha se afastado dele, não continuando no ministério. A atitude de Paulo foi compreensível, embora contundente. A vida missionária, especialmente no mundo antigo, era dura e exigente. Segundo Coríntios 11, 23 a 28.
Paulo dependia da ajuda de seus companheiros para levar o fardo de trabalho e enfrentar os desafios em sua perspectiva. Alguém que havia desertado não tão rapidamente não merecia lugar na equipe que lutava contra o mal. Paulo ficou bravo com ele porque ele desistiu logo e foi embora. Barnabé não concordou com ele. Barnabé falou: calma, Paulo, é só um menino jovem. Ele viu o potencial no menino e não queria deixar o jovem para trás. Surgiu um desentendimento entre os dois, tão profundo que eles acabaram se separando. Paulo foi para um lado e Barnabé foi para outro com Silas. Desculpa, eu tô aqui meio... Eu ia tirar a blusa, mas eu lembrei que eu tô com gola sem manga, com blusa sem manga. Não quero mostrar meus músculos. Não que eu tenha vergonha. Eu já fiz isso em outras ocasiões. Mas hoje eu não estou mais muito à vontade, tá bom? Então vou voltar com a minha roupinha aqui. Ainda bem que eu tava fora das câmeras. Você não me viu. Tirei a blusa porque tá muito calor. Olha que engraçado. 1º de setembro, mês da primavera, estou com calor. Aleluia, Senhor. Muito obrigado. O sol queima a minha face. Amém. Passei muito frio esses dias. Vocês não têm nem ideia. Eu não gosto do frio. Estou de blusa e estou suando, mas estou feliz. Suando, transpirando, como você preferir. Paulo escolheu Silas para seguir com ele e Barnabé levou João Marcos. Atos não explica por que Barnabé escolheu levar Marcos. Esse é o último texto em que os dois aparecem em Atos. Mas, curiosamente, não é a última passagem do Novo Testamento em que Marcos é mencionado. Curiosamente, né? E felizmente. Leia Colossenses 4:10, 2 Timóteo 4:11, Filemão 24:1, Pedro 5:13. Que detalhes sobre a recuperação de Marcos esses versos mostram? Aí o autor da lição vai falar. Parece ter ocorrido uma profunda transformação em Marcos nessas passagens. Paulo indicou o valor que Marcos tinha para ele e para o ministério. Paulo passou a considerá-lo um de seus colegas de trabalho e desejava que Timóteo o trouxesse com ele. Paulinho, que falou, traga ele. Pedro também teve um relacionamento próximo com Marcos. As cartas de Paulo e Pedro provavelmente foram escritas no início da década de 60, depois de Cristo. Portanto, 15 a 20 anos após a experiência relatada em Atos 15. Marcos claramente se recuperou de seu fracasso, quase certamente pela confiança que seu primo Barnabé depositou nele. Tá vendo? A gente tem mania de descartar as pessoas, mas tem que ter alguém de olho para ver, não, ele pode, não tem muito jeito, mas ele vai dar conta. Um amigo seu já falhou e teve uma segunda chance? Essa experiência transformou essa pessoa e aqueles que a ajudaram? Isso mudou sua maneira de servir as pessoas? Responde aí. Página 10, mensageiro. Só para lembrar, essas lições aqui, elas fazem parte da lição feita na igreja todo sábado de manhã. E agora eu fiz um propósito dentro do propósito. A série O Sétimo Reino está contando a história do Novo Israel. Está contando toda a história do Novo Testamento. Essa série, que eu chamei de classe VIP, ela vai introduzir você na rotina de estudo bíblico, entende? Por temas. Então, como a lição bíblica da igreja está já há alguns dias estudando os discípulos, e esses discípulos
eles são muito importantes, discípulos, apóstolos, eles são muito importantes na formação da igreja. Então eu achei por bem criar essa classe VIP para discorrer sobre esses livros importantes, Mateus, Marcos, Lucas e João. Além de Atos, que você vê que volta e meia a gente vai. Ou seja, a história da igreja está... A história cristã, a história do novo Israel está sendo contada e analisada semanalmente na igreja. Então na nossa igreja é feito assim. Na sua também? Você se reúne pelo menos semanalmente para estudar a palavra de Deus? Diga aí. E você quer uma lição dessas aqui? Todos quantos falar eu quero, nós vamos dar um jeito de te dar uma lição dessa, tá bom? Se houver alguma despesa, será apenas de correio. Se você morar na cidade, eu farei questão de marcar um dia para entregar. Se você morar ou em outra cidade, a gente vai entregar por Sedex ou outro meio que tiver à disposição. Quem são as personagens dos versos da página 10 da lição? Que é Marcos 1, 1 a 8. O texto de Marcos, aqui já é comentário do autor da lição. O texto de Marcos menciona 3 personagens principais. Jesus Cristo, mencionado em Marcos 1, Deus, o Pai, subentendido nas palavras de Marcos 1, 2, e João Batista, o mensageiro e pregador, que é o tema principal da última sessão dessa passagem. Marcos 1, 2 e 3 contém uma citação do Antigo Testamento, que Marcos apresentou para descrever o que aconteceria na história. Essa citação reúne frases de 3 passagens: Êxodo 23, 20, Isaías 43 e Malaquias 3, 1. Nós já estudamos sobre tudo isso, está aí nas séries, tá? As Crônicas de Israel e os grandes profetas maiores. Deu pausa, leia as passagens indicadas e vamos continuar. Falando em leitura, continue lendo. Êxodo 23, 20, Isaías 43, Malaquias 3, 1. O que essas 3 passagens têm em comum? E agora vem a resposta do autor. Êxodo 23, 20 refere-se a um anjo que Deus enviaria adiante de Israel para levá-los a Canaã. Isaías 43 menciona que Deus apareceria no deserto e que uma estrada seria preparada diante dele. Lembra lá em que o profeta falava: eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor? Todas essas 3 passagens se referem a um caminho. O texto de Isaías possui várias ligações com o ministério de João Batista e focaliza o caminho do Senhor. No Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus é apresentado como estando em jornada. A narrativa dinâmica destaca essa jornada, que o levaria à cruz e à sua morte sacrificial por nós. Contudo, muita coisa deve acontecer antes que ele chegue à cruz. A jornada está apenas começando e Marcos nos contará tudo a respeito dela. Em harmonia com a citação do Antigo Testamento, mencionada em Marcos 1, 2 e 3, João Batista chamava as pessoas ao arrependimento e a se afastarem do pecado e a se voltarem para Deus. Marcos 1, 4. Vestido como o antigo profeta Elias, compare em 2 Reis 1, 8. Ele falou em Marcos 1, 7 e 8 a respeito daquele que viria depois dele e que era mais poderoso do que ele. A declaração de João Batista de que não era digno de desamarrar as correias das sandálias dele, alparcas, mostra a visão elevada que João Batista tinha de Jesus. Na página 11, vai falar sobre o batismo de Jesus. João, quem esteve presente no batismo de Jesus? Marcos 1, 9 a 13. João batizou Jesus no Rio Jordão. Quando Cristo saiu da água, viu os céus se abrirem e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Então ouviu a voz de Deus: você é meu filho amado, em você me agrado. Marcos 1, 11.
Esses eventos apontam para a importância do batismo de Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estiveram presentes, confirmando juntos o início do ministério de Jesus. A importância desse evento encontrará seu eco na cena da cruz, em Marcos 15. Vários dos mesmos elementos da história se repetirão nessa cena. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. A palavra conduzir aqui significa trazida do termo grego ekballo, que costuma ser usada no Evangelho de Marcos para se referir à expulsão de demônios. Ekballo. A presença do Espírito nesse texto ilustra o poder do Espírito Santo na vida de Jesus. O Senhor já estava iniciando a jornada de seu ministério e imediatamente confrontou Satanás. O conflito é demonstrado pela referência aos 40 dias de tentação. A presença de animais selvagens e os anjos servindo Jesus. Uma característica em comum da cena inicial do Evangelho de Marcos é que Jesus é apresentado como uma personagem divina-humano. Jesus é uma personagem divino-humano. No aspecto da divindade, ele é Cristo Messias. Marcos 11:1. O Senhor que foi anunciado por um mensageiro. Marcos 1:2-3. Alguém mais poderoso do que João. Marcos 1:7. E o Filho amado sobre quem desceu o Espírito Santo. Marcos 1:10, 11. Mas, no aspecto da humanidade, vemos que ele foi batizado por João, e não o contrário. Foi conduzido pelo Espírito, tentado por Satanás, esteve com os animais selvagens e foi servido por anjos. Por que esses contrastes? Porque eles apontam para a extraordinária realidade de que ele é o Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso Deus, mas também um ser humano, nosso irmão e nosso exemplo. Como podemos assimilar completamente essa realidade? Na verdade, a gente não pode, mas aceitarmos com fé e nos maravilharmos com o que essa verdade nos revela a respeito do amor de Deus pela humanidade. Traduzindo o que o autor está tentando nos dizer aqui, Jesus é divino humano, segundo o que Marcos está falando. É muito difícil compreender isso, mas é fácil aceitar. É só olhar para o céu e dizer como o cego disse, eu creio. Tomé disse, eu creio. Embora Jesus fosse e seja Deus, ele tomaria sempre sobre si nossa humanidade e para nos salvar. O que isso nos revela sobre o maravilhoso amor de Deus? Vamos agora para a página 12. Evangelho segundo Jesus. É o título da página 12. Leia Evangelho segundo Jesus. Leia Marcos 1, 14, 15. Quais são as três partes da mensagem do Evangelho que Jesus proclamou? No texto, Marcos resumiu a mensagem simples e direta de Jesus. Bom dia, nunca pensei que fosse passar alguém aqui. Fala bom dia aqui para os meus irmãozinhos, nós estamos estudando a lição aqui da semana. Bom dia, que Jesus abençoe. A senhora é muito bonita, qual é o nome da senhora? Fica aqui na frente para a senhora aparecer. Bom dia, Jesus abençoe nós. A senhora gosta da Bíblia, estuda as lições semanalmente? Eu não sou batizada, mas eu sou mais evangélica. A senhora conhece a experiência do eunuco de Candace? Não. Ele também não era batizado, não. Ele era o tesoureiro. Dá licença, viu? Vou rapidinho. Ele era o tesoureiro da rainha da Etiópia. E ele estava passando num caminho que ninguém passava. Que nem eu agora, quase ninguém. Você vê, né? Como Jesus é tão bom na vida. Olha, eu estava acabando de falar para a minha prima, ela falando umas coisas, né? E eu falei para ela, olha, eu vou te falar uma coisa. Jesus é tão bom na vida da gente que a gente tem que fazer o quê? Se
Se a pessoa te deseja alguma coisa, você entrega nas mãos do Senhor. Na mão do Senhor. Que não tem pessoas para ser melhor para nós. O nosso melhor amigo é o Guilherme. A senhora sabe quem estava lá no meio do caminho? Filipe. E estava lá. Fica mais para cá, a senhora não está aparecendo. Filipe estava lá. Um dos discípulos de Jesus, dos apóstolos. E lá era ao contrário, quem estava lendo era ele. E Filipe que perguntou: você está entendendo o que está lendo? Ele falou: não, estou vendo aqui que existe um Messias, mas quem é esse Messias? É alguém que vai aparecer assim do nada ou o autor está falando dele mesmo? Aí Filipe falou: não, ele é o Messias, e falou lendo a lição, sabe? Olhando na Bíblia, na passagem. Ficou lá umas 2 horas. É cada coisa que a gente vê hoje. Ó, vou falar uma coisa para você. É em família, é em tudo. Então nós só temos um. Primeiramente que é Deus, Jesus. mais nenhum. E o que é fiel a Deus só. Isso. Não E aí o eunuco, ele entendeu, o tesoureiro lá, entendeu na hora. Ele falou: mas e agora, homem? Eu entendi. O que eu tenho que fazer? Você vê como a gente fala assim. Eu estava do outro lado, falei: Senhor Jesus, me mostra que aquele é um Senhor, uma bênção de Deus, porque você sabe, né? Nessas alturas, as pessoas, né? Aí Deus falou: vai. Aí, tá vendo? Não, mas calma, não acabou ainda. Ó, aí ele falou assim, aquele estudioso lá. Ele falou: eu já aceitei Jesus, ele é meu Messias. E aí ele fez uma revelação, que a senhora fez: eu não sou batizada. Pois é. E aí ele fez uma pergunta: o que falta para eu ser batizado? E lá eles tinham sorte que tinham: ai, Senhor, não tinha água aqui, eu não sou pastor, tá? Mas se tivesse água aqui, eu batizava a senhora na hora. Mas como não tem, o que eu vou aconselhar para a senhora? Vai imediatamente. Aqui a senhora mora, aqui tem igrejas que aceitam a Jesus como Salvador, entenderam Jesus como Messias. Entende? Vá para eles e fale: eu quero ser batizado. Então, mas eu acho assim. Eu não vou falar qual é o nome da minha igreja para não influenciar a senhora. Não. Porque se Deus mandou a senhora até aqui, Ele vai continuar a obra. Então faz assim, ó. Entra lá no nosso canal, que a senhora apareceu. A senhora é muito bonitona, viu? Olha! Deus te abençoe. Amém. Sua família. Amém. Procure uma igreja que seja cristã, que aceita Jesus Cristo como nosso poderoso Senhor, Deus Criador. E saiba, como é que eu posso falar? Você aceitar e cumprir a regra que eu falo. A regra? Mas a senhora parece minha irmã, já de anos e anos. Entendeu? Então, Porque é isso que Jesus tá... você entrar numa igreja, eu vou me batizar. Por isso que eu falo, assim, eu não bebo, eu não fumo, eu não vou em balada, eu não vou em nada. Ela tá pronta? Eu sou separada. Se eu contar a minha história, você vai cair até pra trás. Eu já casei naquele Pernambuco há 48 anos atrás, obrigada por facão que meu pai fez eu casar. A senhora era menininha. Eu vim pra aqui dizendo que eu tinha aprontado sem eu ter aprontado. Deixa eu contar a minha história rapidinho, mas não vai pôr na rede não, pelo amor de Deus. Eu não tenho, ó. Então não conta, porque eu não sei editar, eu coloco tudo vivo. Então depois a senhora conta a história quando eu acabar o vídeo. Aí depois eu me separei dele e tal. Aí arrumei outra pessoa, quando eu descobri ele tava tendo um caso com a minha nora. Aí foi embora e eu criei meus netos e criei até hoje, dois então, ainda. Qual é o nome? Dona Maria, depois eu vou querer saber essa história. Mas antes disso, a senhora precisa anotar o nome do canal. A senhora é boa de memória? Fala aí. Entra lá, Vigia das Pessoas. Decorou? É Vigia das Pessoas. Mas passa na televisão, não passa? Passa no YouTube. Então, aí volta no YouTube. A senhora tem um Eu lápis aí pra passei. marcar? A senhora vai esquecer? Ah, sei lá se eu esqueci. Aí depois aí passou tudo isso. E Olha, Deus- espera um pouquinho, porque isso é importante. É uma alma Deus é que tão está bom na minha sedenta vida, pelo E eu batismo. passei muita prova e passo e hoje eu tô de boa. Hoje ele foi embora, se separou, foi embora com ela. Ela largou os netos comigo, eu fui até o... Não, depois eu vou querer ouvir essa história com detalhe, tá bom? Por enquanto eu vou colocar o nome da senhora aqui, porque além de orar pela senhora, a senhora vai entrar no canal. Tá bom? Porque a senhora não caiu aqui de paraquedas, certamente. Meu nome é José Cícero. Eu moro aqui do lado, sou seu vizinho. E o nome do canal é Vigia das Pessoas. E Jesus no comando de tudo. Onde que eu tenho pra falar?
E quem nunca quer o mal de E o meu ninguém. telefone, eu vou colocar aqui se a senhora Tá. quiser entrar em contato. Tá bom, eu entro. E pedir a Deus sabedoria, pra gente ter sabedoria. Ó, nós já temos aqui no canal mais de 500 vídeos explicando a Bíblia. Agora que eu inventei essa Agora, nova série... não adianta você ir pra igreja e na igreja você ser uma coisa e quando você sai ser outra. Então você tem que ser... Não é verdade? A senhora... Seja Nossa, a sincero. senhora tá... Não é? Eu não faço isso. A senhora tá falando como uma pastora. Então, não. Tá vendo aí? Eu conheço pessoas que vivem dentro da igreja. Aqui embaixo eu não tenho nada a ver. Porque esse dia eu passei, eles estão dentro da igreja. Ah, dentro da Estavam igreja. forró, tomando, bebendo tudinho. Tomando? Eu- Eles estavam fazendo foto da igreja. Não, na igreja não. Eles, Do lado. A casa deles é pra cima. Que Depois da eu passei, igreja. Eu olhei e falei, Senhor Jesus, pra que isso? Eu não faço isso. A senhora é uma temente a Deus, eu tô sentindo. Obrigada, Por favor, entre em contato, que eu quero ouvir a história da senhora desde o comecinho, tá bom? obrigada. Fiquei Olha por mim. encantado. pela Ó, minha família. eu tenho um propósito comigo. Quando alguém fala, ora por mim, esse papel é de oração, a senhora vai anotar isso. Depois eu lhe Eu chamo. anoto o nome, mas eu não sou do tipo que ora depois, não, porque eu esqueço. Então eu oro na mesma hora. Então eu vou orar agora, ao vivo aqui, para todo mundo ouvir. Poderoso Criador, Senhor Deus, o Senhor mandou essa nossa irmã Maria aqui passar por aqui. Então o Senhor está no comando das coisas, assim como o Senhor fez ao tesoureiro lá de Candace, que ele estudou a sua palavra, conheceu os caminhos e se converteu a Ti, reconheceu a Jesus Cristo como nosso líder máximo. Eu imploro como servo de seu servo, que segure mais firmemente essa tua filha, Amém. que os teus desejos sejam realizados, Amém. que a paz envolva a sua família, que os seus filhos sejam abençoados, seus netos, e que ela não esqueça do que estamos falando aqui, que ela vá, se batize e continue sendo essa missionária que ela já é. Em nome de Jesus, nós pedimos, agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Fiquei encantado com a senhora. Amém. Posso lhe chamar no zap? Pode. Pode. Pode não, deve. Deve, né? Deus te abençoe. Eu vou na igreja. Onde é a sua igreja? Ah, já que a senhora falou, agora eu sou obrigado a falar, né? Fale. A minha igreja, para você que está ouvindo, é aqui pertinho, ó. Sobe aqui, ó. Tá vendo essa rua do Parque Viana? Sobe aqui. É uma casa alugada que a gente alugou. Mas nós vamos fazer, já que a senhora está Que chegando, número que é? não sei. Ah, Sabe onde é a biblioteca aqui? Ah, sei. Em frente. Gente, Uma casinha, tá uma placa da nossa igreja, o nome da igreja. Tá, mas em frente do outro lado, naquela Rua das Flores ali. Ah, entendi. Rua das Flores não, a outra de cima. É ali, Ah, tá. tá bom? Eu falo- A senhora entra em contato comigo, aí eu passo o endereço escrito. Beleza. Olha na minha Já vamos marcar o seu batismo, tá bom? hora que eu falar Amém. Você tá vendo? É isso que eu tô falando. Trata-se de salvação das almas. A irmã Maria, ela passou aqui no caminho que ninguém passaria. Como aquele tesoureiro de Candace estava passando. Quando alguém passar por você e pedir oração, ore na hora, não fique esperando chegar à noite, porque chegar à noite você esquece. Eu anotava no papel, mas depois eu perdia também. Eu já orei por ela, e agora como eu já orei uma vez, eu não vou esquecer. Eu já vou colocar ela no nosso grupo especial de oração, chamado 7 Minutos, aqui no WhatsApp. Tem mais de 30 pessoas. Ore a Deus, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Vá para a igreja. Você não quer ir para a igreja que eu vou? Tudo bem. Mas procure uma igreja que seja séria, que aceita Jesus Cristo como Deus, Senhor, Supremo Salvador. Uma igreja que batiza você, adulto, que você já tem consciência. E continue esse trabalho de pregação. Nós estamos aqui, pela misericórdia de Deus, já comentamos mais da metade da Bíblia Sagrada. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui do estudo da lição é extra. Mas nosso objetivo, segundo a misericórdia de Deus, é estudar toda a profecia, os livros da Bíblia.
Sim, isso eu garanto que a gente pode fazer. Deus te abençoa, Maria, e todos os meus amigos aqui desse novo projeto chamado, e esse é o primeiro capítulo, você está vendo, né? Chamado Classe VIP. Dona Maria vai ser a, como é que eu diria, ela vai ser eu vou fazer questão de dar uma lição para ela. Ela vai ser a missionária da classe, sei lá. Muito bem. Depois dessa emoção toda, que Jesus nos abençoe, vamos continuar a lição, página 12. O Evangelho segundo Jesus. Leia Marcos 1, 14, 15. Quais são as 3 partes da mensagem do Evangelho que Jesus proclamou? Nesse texto, eu não vou ler aqui para não gastar mais tempo do que eu já estou gastando. Nesse texto, Marcos resumiu a mensagem simples e direta de Jesus. Suas 3 partes são ilustradas na tabela abaixo. Categoria e conteúdo. Categoria: profecia do tempo. Profecia do tempo, o tempo está cumprido. Promessa da aliança, o reino de Deus está próximo. O 7º reino de Deus será inaugurado. Chamado ao discipulado. Arrependam-se, creiam no Evangelho. A profecia de tempo a qual Jesus se refere é a profecia dos 70 semanas, de Daniel 9, 24 a 27. Essas profecias já foram estudadas aqui, quando estudamos os grandes profetas maiores, já estão aí. Se você não quiser ver comigo, veja com os sabidinhos aí do YouTube. Parte dessa profecia se cumpriu no batismo de Jesus, depois do qual ele foi ungido com o Espírito Santo e começou o seu ministério. Atos 10, 38. A extraordinária profecia dos 70 semanas é ilustrada no seguinte gráfico. São 70 semanas. Ó, tira um print da tela e depois você vai estudar o gráfico, tá bom? Acho que eu estou olhando até coisa... Eu me empolguei aqui, ó. Eu me empolguei tanto que eu acho que eu até perdi. Não, é isso mesmo. Nossa, eu tô achando tão densa a primeira lição. Uau! Tá denso demais. Eu até achei que tava na lição errada. Tá bom, mas vamos trocar em miúdos aqui. Marcos, eles nos apontam para as profecias dos profetas antigos. E o profeta claramente falado aqui é Daniel. E nós já estudamos aqui. Daniel, o que ele fala? Ele fala dos 5 reinos a partir de Babilônia. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e Cristo. Eu transformei em 7, porque o Medo-Persa são 2, a Média e a Pérsia, e Roma são 2 também. Roma imperial e Roma religiosa agora. Entendeu? Por isso deu 7º rei na Terra. Então, continue vendo as séries que você vai acabar entendendo tudo isso. Na profecia, um dia representa um ano. A profecia teve início em 457, com o decreto emitido por Artaxerxes, rei da Pérsia, concluindo a obra de restauração de Jerusalém. O período de 69 semanas proféticas se estenderia até 27 ano da nossa era cristã, quando Cristo foi batizado e ungido com o Espírito Santo no início do seu ministério. Sua crucificação ocorreu 3 anos e meio depois. A conclusão da 70ª semana ocorreu em 34 depois de Cristo, quando Estevão foi apedrejado e a mensagem do Evangelho começou a chegar aos povos gentios. Tá vendo? Essa é a interpretação desse erudito. Eu concordo com essa interpretação. Você pode discordar, mas não tem problema. O que você não pode é deixar de ler a Bíblia toda semana.
e tentar entender. Vai aí, quando eu falei das profecias de Daniel, os grandes profetas maiores, eu criei a série 777, o negócio tá pegando fogo aí na internet, são mais de 500 vídeos. O meu povo perece, mas não precisa ser por falta de conhecimento. Qual foi a última vez que você estudou a profecia de Daniel? Hein? Qual foi a última vez que você leu o livro de Daniel? Essa profecia aumenta a sua fé? Não apenas em Jesus, mas também na palavra profética? Eu fiquei tão emocionado hoje com a aparição da Dona Maria aqui. Eu me senti o próprio Felipe. Ainda bem que não tinha água aqui. Mas o desejo que eu tenho para a Dona Maria, serva de Deus, é que você também chegue a essa mesma conclusão. Procure uma igreja e se batize urgentemente. Aceite a Jesus Cristo como seu Salvador. Claro, eu sou da igreja adventista, eu vou indicar a igreja adventista. A que eu frequento é aqui do lado. Mas você está livre para escolher. Mas já que você passou no caminho de Filipe, já que você passou no caminho do vigia das pessoas, vamos seguir juntos. E eu garanto que a decolagem, a aterrissagem lá no céu vai ser perfeita na nave 777 da Daniel Airlines. Você que já segue o canal sabe do que eu estou falando. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Amém.